Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz, graças a Deus? Bom, então, quem tem o livro já recebeu, pode ir abrindo aí na página 14, para nós iniciarmos, né, 14 e 15, para a gente iniciar a correção da nossa atividade, né? Então, nós temos aí uma música na questão 1, e outra música na questão 2, onde nós vamos compará-las para poder obter a resposta da terceira questão, né? Então, na música 1, eu não consegui encontrá-la, eu também não tenho CD, mas, né, o nome dela é Quisdebalde Varreste da Memória, de Xistos, Bahia, né? E ela ressalta, né, no caso, os termos não usuais da linguagem coloquial, né, como debalde, né, infindo, grilhões, montejar. Então, são palavras, né, como a gente pode ver, que nós não conhecíamos, não são usadas hoje em dia, nós não usamos mais, né, uma linguagem muito coloquial, tá certo? Bom, também os outros recursos, né, associados a outros, como a impostação da voz no canto, né, os compositores buscavam se aproximar de um caráter de erudição em suas músicas, ou seja, tinha uma letra bem difícil, uma letra bem mais formal. Bom, agora na questão 2, né, que pede para que a gente ouça a faixa 3 do CD de vocês, que é a música Isto é Bom, eu encontrei, né? Nós vamos ouvir logo a seguir essa música, né? Que ela é uma música da linguagem do hindu, Isto é Bom. Por sua vez, aproxima-se da fala coloquial, empregando, né, inclusive, frases de provérbios populares na construção da letra da canção, né? Então, essas duas canções são uma aula de português muito legal para que a gente possa conhecer, né, dentro da arte. Bom, então, a música, como eu falei, Isto é Bom, nós vamos ouvi-la, né, essa canção, e preste bastante atenção para que vocês possam estar conhecendo e tirando as conclusões de vocês. Iaia, você quer morrer? Quando morrer, morramos juntos. Que eu quero ver como cabem numa cova dois defuntos. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. O inverno é rigoroso, já dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Os padres gostam de moças e os solteiros também. Eu, como rapaz solteiro, gasto mais do que ninguém. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Então, agora vamos ver qual foi a resposta da terceira questão, né? Em relação, que fala, né? Após ouvir as duas canções, onde nós ouvimos apenas uma, né? Que a gente possa estar vendo, né? Quais são as diferenças, a forma de cantar, a linguagem das letras das canções, não é isso? Vemos as diferenças em relação aos instrumentos utilizados, tá certo? Então, o que nos diz aí? Então, a resposta é, né? A modinha é acompanhada pelo piano e o cantor interpreta com voz impostada. A música está em andamento lento e caráter melancólico, o que se adequa à letra triste e rebuscada da canção, não é isso? Isso é a primeira, que se debalde vai reste da memória. Já a segunda, né, isto é bom, que é o hindu,
que é acompanhado por violão, como a gente viu aí, né? Vocês viram. E o canto, né, é mais leve e coloquial, tá? Nele, a música está em andamento mais acelerado do que a modinha, né? E tem caráter mais alegre, em harmonia com a letra engraçada da canção. Faça, no caso, né, ao ritmo que ele é sincopado, que vai ser assimilado por diversos ritmos brasileiros de tradição afro-brasileira. Bom, já que nós terminamos aí a correção, então mude para a página 16, observe, né, essa imagem, o que é que vocês podem estar observando nela, o que vocês verem de interessante. Nós temos o quê? Pessoas dançando. Se tem pessoas dançando é porque tem música, tá certo? Bom, então como ele diz aí, né, nós temos aí, como você viu na canção, né, atividades de Xistos Bahia, compunha tanto modinhas quanto hindus. Assim como Domingos, né, Caldas Barbosa, ele fazia as duas coisas. Então, no período, era comum as músicas transitarem pelos dois gêneros e, naturalmente, os artistas começaram a misturá-los, realizando experiências musicais. Bom, então aí, por exemplo, né, alguns passaram a cantar as modinhas de uma forma mais leve, alegre e acelerada, e a utilizar instrumentos de percussão, como se fazia no hindu. Ao tocar e cantar hindus, também associava instrumentos normalmente utilizados nas modinhas, como o piano. Essas misturas foram aos poucos criando novos gêneros musicais que se tornariam parte da musicalidade brasileira. Bom, a gente pode observar que esse artista, né, o X, é como se ele tivesse gravado, né? Ele foi quem gravou a primeira música no Brasil, tá? Então, na virada do século XIX para o século XX, muitas músicas foram importantes nesse processo de hibridação musical, entre eles Chiquinha Gonzaga, de 1847 a 1935, Pixanguinha, de 1897 a 1973, e Vilas Lobos, de 1887 a 1959. Então, esses artistas trabalharam, né, tendo como referência essa herança musical, a qual incorporaram outras influências próprias de sua época, possibilitando o surgimento de consolidação de novos gêneros brasileiros de música. Dos gêneros resultantes dessa mistura, temos aí o choro, né, o chorinho, tornou-se um dos mais praticados e apreciados no Brasil, certo? Bom, então aí nós temos aí o que é mesmo hibridação, né? Tá aí do lado. Da hibridação quer dizer, nesse contexto, significa produção de novas musicalidades resultantes da mistura de duas ou mais gêneros diferentes. Bom, então agora, né, que vocês já viram, vamos conhecer um pouquinho sobre o chorinho, né? Bom, nesse caso aí, o que ele nos conta, o texto nos fala um pouco dessa história. Ele diz que o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, né, a partir da chegada da Corte Real em 1808, produziu um fluxo grande de pessoas no local, inclusive de músicas vindas de diferentes lugares do mundo, e a popularização de instrumentos musicais de origem europeia, como o piano, o violão, o bandolim e a flauta. O chorinho nasceu desse trânsito de culturas e pessoas e da mistura de gêneros musicais que tinham se tornado populares no Brasil. Aí já na década de 1870,
o flautista carioca Joaquim Antônio da Silva Calado Júnior, de 1848 a 1880, né, começou a praticar com os seus colegas, né, músicas com o gênero que posteriormente passou a ser conhecido como choro ou chorinho, né? E depois, como híbrido, né? Fruto das misturas entre modinhas, machixe, hindu e outras músicas da época, como aquelas que acompanhavam, né, a polca. Bom, o chorinho era habitualmente composto por músicas somente instrumentais, sem a voz de cantores. Os músicos não se prendiam, né, a partituras, podendo improvisar, né, no trabalho com seus instrumentos dentro da linguagem do gênero. Mas alguns chorinhos receberam letras e passaram também a ser cantados, muitos se transformando em grandes sucessos populares. Bom, então a gente observa aí que tem uma palavra também que a gente não conhece, né, que era utilizado, que era polca, e quer dizer dança de salão, originária da atual República Tcheca, certo? Bom, então, aí continuando, nós temos ainda, né, na imagem, né, alguns músicos, e aí nós temos fala aqui sobre o Alfredo da Rocha Viana, de 1897 a 1973. É conhecido como Pixanguinha, né, que ainda hoje as pessoas falam bastante de ver falar na televisão sobre esse artista. Foi um flautista e saxofonista nascido no Rio de Janeiro, que se utilizou tanto da musicalidade afro-brasileira como da europeia para consolidar o chorinho como um dos principais gêneros musicais brasileiros. Ele compôs várias músicas de sucesso, entre elas, em 1917, O Choro, né, que foi Carinhoso, que anos mais tarde recebeu letra do compositor Carlos Alberto Ferreira Braga, em 1907 a 2006, olha só, conhecido pelos seus pseudônimos, né, João de Barro e Braguinha, né? Então, aí, pseudônimo, né? O que era pseudônimo? Quer dizer que era um nome, né, inventados por escritores, jornalistas ou artistas quando não querem ou não podem assinar as próprias obras com seu nome de registro. Então, era como se fosse um apelido, né, pseudônimo. Então, era um nome artístico, que tem muito, a gente vê isso muito no meio artístico, né? Dos artistas criarem nomes para chamar a atenção, às vezes o nome não é muito agradável, então eles criam outro nome. Então, isso é pseudônimo, né? Bom, então mudando a página, lá na página 18, né, nós temos aí uma imagem, né, de um grupo musical, tá certo? Bom, então aí fala um pouquinho sobre esse grupo, que é o Chorinho, é ainda hoje muito popular e apreciado em todo o Brasil. Diversos músicos têm se dedicado a esse gênero musical. Entre eles, o violonista gaúcho Yamadu Costa, né? Foi que nós falamos lá no início deste livro. O carioca e tocador de bandolim Hamilton de Holanda, 1976. O clarinetista Paulo Sérgio Santos, 1958. E as integrantes do grupo paulista Choronas, que são essas mulheres que estão aí nessa imagem, né? Que é um grupo musical Choronas em uma apresentação. As integrantes do grupo são
Gabriela Machado na flauta, Roseli Câmara na percussão e Paola Pichankisme no violão e Ana Cláudia César no cavaquinho. Bom, então temos logo abaixo uma atividade, são apenas 2 questões que eu peço que vocês possam estar, vendo. Ele pede logo na primeira questão que vocês ouçam a faixa do CD 4, aliás, a faixa 4 do CD de áudio, que contém a canção Carinhoso. Vocês podem estar procurando também no YouTube. Essa música que é mais recente, vocês irão encontrar, tá certo? Que foi composta por Pixanguinha e João de Barro. Enquanto escuta a faixa, acompanhe a letra apresentada a seguir, não? Então, temos aí a letra, tá certo? E vamos lá para a nossa segunda questão. O que a segunda questão nos diz? O que ela quer de nós? Então, ele diz como se fosse uma conversa, um debate, né? Converse com o professor, a professora e os seus colegas e tente identificar características musicais, tipo instrumentos, aspectos da melodia e da letra, da modinha e do presentes no chorinho carinhoso, tá? Então, vocês vão tentar identificar, dizer quais são os instrumentos que foram utilizados, para tocar e qual é o gênero, tá certo? Que tipo de gênero foi utilizado aí, qual é a melodia, tá bom? Tá certo? Bom, então, nós finalizamos a nossa aula de hoje, Agradeço a participação de vocês e que vocês todos possam ter um bom e um excelente, maravilhoso final de semana. Que Deus abençoe a cada um e façam essa atividade. Na próxima aula nós iremos conferir, tá certo? Então, um abração, 7º ano e até a nossa próxima aulinha.